Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Esta é Luciana, mãe de 2 filhos, esposa, uma mulher com uma vida plena. Aos 43 anos, ela foi surpreendida por um diagnóstico que mudou tudo. Luciana nunca deu muita importância aos exames de rotina. Nunca fez mamografias. Ela achava que estava tudo bem. Mas um dia, tudo mudou. Eu descobri o nódulo durante o banho. Ele estava lá. Pequeno, mas duro. Fiquei com medo, mas ainda demorei a procurar ajuda. Quando fui diagnosticada, já era tarde. Câncer de mama avançado. Eu não sabia que a minha vida iria virar de cabeça para baixo tão rapidamente. Luciana enfrentou a dura realidade de um tratamento que não escolheu. A quimioterapia veio primeiro, trazendo consigo a perda dos cabelos, o cansaço profundo, as náuseas, os vômitos que pareciam nunca cessar. A quimioterapia foi como um pesadelo. Eu perdi o controle do meu corpo totalmente. Sentia-me fraca e enjoada o tempo todo. Meu cabelo começou a cair em punhados e lembro-me de olhar no espelho e não reconhecer quem eu era. Meu marido tentava me consolar, mas eu chorava a noite toda e quando ele não estava por perto. Eu me sentia feia e impotente. Depois da quimioterapia, veio a radioterapia. Os efeitos colaterais continuaram. Uma dor profunda, uma angústia pela dúvida, pelo cansaço acumulado. Mas Luciana lutou. Cada sessão foi uma batalha, não somente emocional, mas também física. A radioterapia parece que queimava a minha alma. Eu sentia uma ardência constante no peito. Meu corpo estava cansado. Parecia que eu não tinha forças. Mas havia algo dentro de mim, uma vontade de viver, de estar presente para os meus filhos. Isso me deu forças para continuar, mesmo quando tudo parecia desabar. E por fim, veio a cirurgia. Luciana teve que enfrentar o medo da perda, da mutilação de parte do seu corpo. Mas foi essa cirurgia que deu a ela a nova chance de viver. Eu tive que remover o meu seio. Foi difícil. Eu me olhava no espelho e vi uma cicatriz horrível que contava uma história que eu nunca mais quis. Mas essa cicatriz também é um símbolo da minha força, da minha luta pela vida. Essa é a história de Luciana, que reflete a história de muitas mulheres no Brasil e no mundo. 1 em cada 8 mulheres desenvolverá o câncer de mama ao longo da vida. Mas você também sabia que, quando detectado cedo, o índice de cura ultrapassa os 90%. No programa de hoje, vamos falar sobre prevenção, diagnóstico e esperança. O câncer de mama pode mudar vidas, mas a informação certa pode salvá-la. Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com especialistas. No programa de hoje, contamos com a presença especial da doutora Raíssa, especialista em oncologia, para esclarecer tudo o que você precisa saber sobre este tema, para que histórias como a de Luciana não se repitam. Se você ou alguém que você ama, alguém que você conhece, já teve dúvidas sobre o câncer de mama, este programa é para você. Fique conosco, porque hoje vamos falar sobre o que você pode fazer agora mesmo para proteger a sua saúde e aumentar as suas chances de vencer esta batalha. Então, não sai daí, que voltamos em um segundinho. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva.
E hoje a nossa convidada é a doutora Raíssa Dantas. Raíssa é médica oncologista e vai nos explicar hoje tudo sobre o que você precisa saber sobre o câncer de mama. Desde prevenção, diagnóstico, tratamento. Então vai ser um bate-papo aqui bem descontraído para tirar todas as suas dúvidas. Raíssa, muito bem-vinda. Tá? Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito aí desse bate-papo. Obrigada, tá? pelo convite. É muito importante. Estamos aí no mês, né, no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização, em especial do câncer de mama. Né? Mas nós sabemos que não pode ser só nesse mês, né, Raíssa? Exatamente. Essa conscientização ela tem que ser os 365 dias do mês, né? Sim. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, Raíssa, é: como fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama? Rogério, é super importante a gente, né, fazer a campanha no Outubro Rosa, né, para conscientizar mais e mais mulheres de fazerem a mamografia. Mas todos os outros meses também são meses, né, de exames preventivos para a mulher, principalmente a mamografia, né, que é o exame mais recomendado para diagnóstico precoce de câncer de mama, e o ultrassom de mamas também. Então, e quem deve, a partir de quantos anos deve-se fazer a mamografia? Na população geral, então a Organização Mundial da Saúde recomenda que a partir dos 40 anos toda mulher deve fazer a mamografia pelo menos. Uma vez por ano? Uma vez por ano, e depois dos 69 anos, mais ou menos, a gente pode espaçar essa mamografia, ultrassom ou alternar a cada 2 anos. Depende muito, né, também do paciente, se é um paciente que tem risco certo, ou que tem familiar com câncer de mama. Agora, uma coisa interessante para quem tem histórico familiar, mãe, tia, irmã, parentes de primeiro grau com câncer de mama precoce, né, menos aí de 40 a 45 anos, devem fazer esses exames antes. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente com câncer de mama aos 40 anos, a irmã dela deve fazer a mamografia com 30. Porque esse tumor pode aparecer precocemente. Familiar. E existe a indicação de fazer a mamografia e a ultrassom, ou é um ou o outro? Na população mais jovem, a gente gosta de fazer os 2 exames, né? No Sistema Único de Saúde, a recomendação ainda é fazer ultrassom e mamografia, principalmente porque o ultrassom ele consegue ver a parte axilar, que a mamografia não vê. E muitas vezes os tumores de mama podem aparecer primeiro na axila. Então, é interessante a gente cruzar, né, esses 2 exames. Essas informações para ter uma acurácia melhor. Sim, lembrando que a mamografia na mulher jovem, às vezes ela é muito dolorosa. E se o paciente tem prótese, a gente também pode lançar mão de fazer a ressonância das mamas. É uma opção para quem tem silicone, para quem tem a mama muito densa, pacientes muito jovens, às vezes o exame não fica tão bom, então a ressonância pode nos ajudar também. E quando eu fiz faculdade, já faz um bom tempo, tá, gente? A gente estudava que tinha uma grande importância o autoexame. Né, eu lembro que a gente orientava nos estágios que todo mês, e próximo período, não lembro se era período pré-menstrual, a mulher teria que fazer esse autoexame, porque isso pode ajudar no diagnóstico precoce. Isso continua valendo? Sim, eu acho que o autoexame ele é interessante porque a mulher se conhece. Né? Então, ela sempre se tocando, se ela notar alguma coisa estranha, ela vai procurar o atendimento, né, médico, é o mais correto. Então, o autoexame é importante, mas ele não exclui a paciente de fazer os exames de imagem, né, como o ultrassom e a mamografia. Ele pode dar sinais de que algo está errado e muitas vezes, na maioria das vezes, quando a mulher nota alguma coisa, pode até ser benigno. Então, é importante, né, na alteração ou da coloração, da espessura da pele da mama, ou aparecimento de alguma ferida, algum nódulo, algo que está diferente, procurar atendimento médico para investigação. O caso de Luciana que você acabou de ouvir foi exatamente isso. Ela detectou o nódulo durante o banho, ela presenciou ali o nódulo, palpou esse nódulo e aí procurou o atendimento. Uma outra pergunta, Raíssa, no tempo que eu fiz de faculdade também, o profissional fazia o autoexame também na mulher. Ainda se faz? Preconiza-se isso no Sistema Único de Saúde ou nas redes privadas? O ideal é que o paciente que acompanha, né, nos PSFs
e que tenha a idade que a gente comentou agora, a partir dos 40 anos, tenha a sua mama examinada por um profissional de saúde. Muitas vezes a gente não acha nada num exame e a palpação você acha algo, né, diferente e você vai lá e direciona o ultrassom, se você fez só a mamografia ou até mesmo a ressonância na presença de um espessamento de pele, por exemplo, que é uma apresentação de um tumor diferente, mas que pode também vir como um não nódulo. Então, o câncer de mama pode ter esse acometimento só da pele. Então, é importante o exame físico. E quando o paciente está em tratamento oncológico, a gente gosta sempre de examinar para saber se está tendo resposta ao tratamento, como é que está sendo a cicatrização, naqueles tumores em que a gente usa o tratamento antes da cirurgia para saber se está diminuindo, se estiver aumentando, é um sinal de alerta para a gente trocar muitas vezes a estratégia. Então, é super importante um profissional de saúde examinar, né, as mamas das pacientes, principalmente a partir dos 40 anos, mesmo que vá pedir exame de imagem. No caso, a Luciana, que foi a nossa paciente, ela foi submetida a quimioterapia, radioterapia e cirurgia. No diagnóstico precoce, quando se faz um diagnóstico precoce ali, que o câncer não é invasivo, existe uma estratégia de tratamento menos invasiva do que o feito, o preconizado no caso da Luciana? Hoje em dia, assim, os tumores de mama, a gama de tratamentos aumentou muito, né? E cada vez mais a gente tem estudado tumores menores. Então, via de regra, aqueles tumores que têm menos de 2 centímetros, não tem nenhum acometimento axilar, o paciente pode ir direto, por exemplo, para a cirurgia. E aí a gente vai entender na cirurgia o real tamanho do tumor e a gente sempre faz na cirurgia um linfonodo sentinela, que é a pesquisa de pelo menos um linfonodo na axila para ter certeza de que nenhuma célula espalhou ali para essa região onde é a mais comum de ser acometida, além da mama. E aí, a partir desse resultado, a gente vai entender se o paciente precisa de quimioterapia, não precisa, precisa de rádio, às vezes pode ser que o paciente não precise nem fazer radioterapia e indicar ou não tratamento de hormonioterapia ou tratamentos específicos, por exemplo, se o paciente é portador de uma proteína que chama HER2, então talvez ele tenha que fazer um tratamento específico depois da cirurgia nos casos dos tumores, né, menores. Agora, já os tumores maiores do que 2 centímetros, ou que a gente já sabe que tem algum acometimento axilar, a gente vai sempre discutir com o mastologista, que é o médico que vai estar ali junto, né, com o oncologista na decisão dos tratamentos. Então, será que vale a pena fazer um tratamento quimioterápico antes? Será que esse paciente, né, tem essa proteína que é o HER2 e aí ele merece fazer um tratamento de quimioterapia combinado com os tratamentos anti-HER2? Será que o paciente não tem expressor hormonal, não tem expressor da proteína HER2, então ele é considerado um triplo negativo, e aí talvez a estratégia seja um pouquinho mais complexa, porque são tumores um pouco mais agressivos. Então vai depender muito, né, da característica do tumor de mama, do tamanho do tumor, se a gente vai decidir fazer, né, cirurgia antes, depois, qual vai ser o tratamento a ser feito depois. Então é uma gama aí de estratégias que a gente tem para tratar essas pacientes. Raíssa, explica um pouquinho para a nossa audiência que o nome quimioterapia assusta. Sim. O que é esse tratamento? Numa linguagem assim, bem simples, para que a nossa audiência consiga entender. A quimioterapia nada mais é do que um agente que a gente chama de citotóxico, que vai agir como se fosse uma toxina na célula, para destruir, né, o DNA daquela célula tumoral. Então, né, o ciclo celular ele tem várias fases e a quimioterapia vai tentar bater nessas fases. Então, como se fosse ali um tóxico tentando destruir o DNA da célula tumoral. Então, isso é a quimioterapia. E aí a gente tem algumas quimioterapias para mama, né? Muito se fala de quimioterapia vermelha, branca, são as que a gente mais usa, né, para o tratamento de câncer de mama. E, além disso, a quimioterapia muitas vezes pode destruir células normais também. Por isso que existem os efeitos colaterais do tratamento. Então, um dos principais efeitos colaterais da quimioterapia, especificamente, é a alteração das células sanguíneas. Então, pode ter um pouco de anemia, a plaqueta pode cair, a imunidade pode cair. Tudo isso em consequência dessa destruição, né, do DNA de algumas células também normais,
aí, né, tentando destruir todas as células ruins, acaba que a gente tem um efeito colateral. Além disso, né, a quimioterapia tem comumente um efeito bastante comum relacionado a trato gastrointestinal, então náusea, vômito, alteração um pouco do intestino, então às vezes solta, às vezes prende demais. Mas no tratamento a gente sempre usa estratégias medicamentosas para evitar que todos esses efeitos colaterais aconteçam para as pacientes. E a queda de cabelo? Porque essa, sem dúvida, eu acho que talvez seja o que mais impacta Mexe, né? a mulher, porque isso mexe com o visual, isso mexe com a imagem, né? Infelizmente, os tratamentos que a gente tem com quimioterapia hoje em dia, para os tratamentos tanto dos tumores que a gente chama de triplo negativos, que são os que não têm receptor hormonal, nem receptor para o HER2, e os receptores hormonais também, ou apenas o puro HER2, são quimioterapias que causam a alopécia, que é a queda de cabelo. A gente tem algumas estratégias que são toucas, que a gente pode usar para fazer o congelamento ali do folículo capilar, mas também não são estratégias 100% garantidas. Então, muitas mulheres ainda têm queda de cabelo causada pela quimioterapia, mesmo em uso da touca, né, térmica para prevenção. Então, o que acontece? O quimioterápico, ele deixa, né, o folículo piloso sensível, e aí há o desprendimento, né, do folículo, ele solta facilmente. E é comum as pacientes sentirem muita dor na cabeça quando estão fazendo quimioterapia, que é esse desprendimento. Então, uma estratégia que eu recomendo para as pacientes que funciona bastante, às vezes, é raspar o cabelo antes, porque dói. Esse fato, né, do folículo, ele fica muito sensível, às vezes o paciente pode até ter foliculite desse desprendimento, mas ainda é um efeito colateral do tratamento, né, com a quimioterapia. Então, os pacientes que vão receber químio, né, que têm indicação de receber químio para o tratamento de câncer de mama, vão ter queda de cabelo. E a radioterapia? Dói? A radioterapia... Porque quando fala rádio, já dá a impressão que a pessoa vai entrar ali e vai receber um choque ali, algo queimando. Sim, da época que a gente fez faculdade para cá, né, os aparelhos, né, de radioterapia se modernizaram muito, então a gente tem, né, estratégias muito interessantes que diminuem muito os efeitos colaterais. O que é o principal problema da radioterapia em relação a efeito colateral? É atingir órgãos, tecidos que não estão ali no campo da onde a gente quer atingir, da mama ou da axila muitas vezes. Então, geralmente não dói, mas algumas pacientes têm uma hipersensibilidade à radiação. Fica sensível a região. Fica sensível. Então, a gente chama de radiodermite, uma inflamação da pele causada pela radioterapia. E também temos várias estratégias para evitar que isso aconteça, né? Tanto cremes locais, proteção local, evitar a exposição solar durante o tratamento e pelo menos 3 meses depois do tratamento ajuda a reduzir essa radiodermite, então é algo super importante. Passar protetor solar, seguir a orientação do radio-oncologista, que é o médico que indica a radioterapia, principalmente no que pode passar ali para não piorar qualquer lesão. Mas, via de regra, é um tratamento tranquilo e se o paciente tiver uma hipersensibilidade e efeito colateral, é super manejável. E quando falamos, eu sei que você não é cirurgiã, mas na prática sua, eu tenho certeza que você lida diariamente com isso. Quais os tipos hoje de cirurgia? Porque quando se fala assim, tem a mastectomia, que é a retirada total da mama, tem a quadrantectomia, tem, não sei, os tipos aí de cirurgias. Hoje, o que mais se faz? Ou depende de várias variáveis e fatores? Eu acho que fatores importantes para a gente tomar a decisão em relação à cirurgia é a idade do paciente, né? Pacientes muito jovens, pacientes inclusive que pensam em ter prole, que a gente precisa preservar ter filhos. Então, são estratégias cirúrgicas que vale a pena muito a gente discutir com o paciente, porque muitas vezes a paciente é super jovem, tem 30 anos, né, vai fazer congelamento de óvulos, então a gente também pensa na preservação dos ductos, né, para amamentação.
Então, são coisas que sempre vão, né, fazer a gente refletir. Pacientes muito idosas que têm, na verdade, muita gordura na mama, né? A gente tem essa lipossubstituição por conta da parte hormonal com o passar dos anos. Então, às vezes a estratégia cirúrgica também vai ser um pouco diferente, mas o que muda principalmente é o tamanho do tumor. Então, tumores maiores, né, maiores que 2, 3 centímetros, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma cirurgia mais complexa, uma mastectomia, ou o que a gente chama de adenomastectomia, com preservação da pele, para colocar prótese, para colocar o expansor. E tumores pequenos, né, ou tumores que responderam muito bem a um tratamento prévio, que pode ser quimio, hormonioterapia, pode ser feito uma cirurgia mais conservadora. Isso vai depender muito da nossa discussão com o cirurgião, com o mastologista e também com a paciente, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas principalmente o tamanho do tumor é o que vai fazer a gente raciocinar mais em relação ao tamanho da cirurgia. E quando falamos em novas terapias, doutora Raíssa, nós já sabemos que nos hospitais hoje de ponta do país já existe alguns tipos de terapias para alguns casos mais selecionadas, vamos dizer assim, mais individualizada, né? Mais direcionada para aquele tipo de tumor. O que hoje no Brasil nós temos à disposição dessas novas terapias? Hoje, assim, de 10, 15 anos para cá, o número de possibilidades de tratamento aumentou considerável. Então, há 15 anos atrás, a gente não tinha, a gente tinha estudos para tratamento do HER2. Hoje a gente tem, né, mais de 4 tipos de medicações diferentes para tratar só a proteína do HER2. Então, né, a cada indicação, né, do medicamento especificamente, mas existem, né, as terapias-alvo direcionadas, como por exemplo, né, o Herceptin, pertuzumab, trastuzumab, deruxtecan. O que seria essa terapia-alvo? É uma terapia que vai como se fosse uma chave e um cadeado. Então, eu tenho, por exemplo, a terapia, né, para o HER2, como se o HER2 fosse um cadeado fechado. E eu vou dar esse medicamento, né, essa terapia-alvo, essa chavinha vai lá abrir essa proteína para que a medicação possa entrar dentro da célula. Então, é como se a proteína bloqueasse a medicação para entrar e fazer o seu efeito na célula. Mas isso não é indicado para todos os tipos? Não, esse não é indicado para todos os tipos de pacientes. São os pacientes que têm a expressão, né, dessa proteína específica. E a gente também, né, tem outros tipos de medicações que são, por exemplo, a gente tem os inibidores de ciclina, que são medicamentos orais, que a gente usa especificamente para pacientes que são receptores hormonais. Então, tumores de mama que expressam receptor de progesterona, estrógeno. Quando você fala tumores que são receptores hormonais, o que isso quer dizer? Para que a nossa audiência entenda melhor. Isso quer dizer que o tumor, ele expressa, então, um hormônio que é da gente mesmo, como o estrógeno e a progesterona. E essa expressão faz com que a gente possa tratar direcionalmente com terapias anti-hormonais, que a gente chama. Então, a grande maioria dos tumores, né, independente da idade, é receptora hormonal. Então, quando a gente faz uma biópsia, ou mesmo quando a gente faz a cirurgia, a gente vai analisar isso. Então, se tem receptor de progesterona positivo, se tem receptor de estrógeno positivo, se tem HER2 positivo. HER2 é a proteína. É esse cadeadinho aí que a gente pode abrir com a chavinha dos anti-HER2. Ou se ele não tem nenhuma dessas expressões. Então, são os 3 principais focos de análise para a gente determinar o tratamento do paciente. Raíssa, hoje quais são os principais fatores de risco para câncer de mama? Olha, principalmente alimentação, estilo de vida, né? Idade. Então, extremos de idade a gente tem visto crescer bastante, tanto em pacientes muito jovens quanto pacientes muito idosas. Mas eu diria que a ausência de atividade física, alimentação não saudável, né, alimentação baseada em produtos industrializados, multiprocessados, são os principais fatores de risco. Entra nisso obesidade? Obesidade, porque uma coisa leva a outra, né, Rogério? Então, paciente diabético, hipertenso. Lembrar que câncer de mama também pode acontecer no homem.
Sim. Então, é raro, né? Mas não é impossível. Eu, inclusive, com alguns anos de carreira, já tive 2 pacientes do sexo masculino com câncer de mama. E os Deixa eu ver fatores aqui. os Eu não fatores tenho nenhum de carocinho aqui, não. são muito parecidos, né? A história familiar, ela conta como um fator de risco para pacientes que têm uma mutação, que é aquela mutação famosa da Angelina Jolie, que é o BRCA1 e 2. Mas o câncer de mama esporádico, não relacionado à história familiar, é o mais comum. Então, o menos comum é você ter, né, pessoas da sua família com essa mutação e você ter também. Acontece muito de ter vó, mãe, irmã com câncer de mama e nenhuma ser relacionada à história familiar e a essas mutações. Então, principalmente estilo de vida é o principal fator de risco. Ou seja, gente, ó, faça uma atividade física, alimente-se bem, legumes, frutas, verduras, pouca carne, durma bem, controle o estresse, controle a ansiedade, por quê? Tudo isso influencia na qualidade de vida. Gente, ó, isso aqui na verdade é uma verdadeira aula, né? Então, ó, não sai daí que a gente volta daqui a alguns segundinhos, tá bom? Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, ó, estamos de volta aqui com a doutora Raíssa Melo Dantas, oncologista, para continuar o nosso bate-papo. Raíssa, até eu tenho essa curiosidade, viu? Porque a gente sempre vê na internet e nunca parei para estudar isso, sobre mitos relacionados ao câncer de mama. Que o desodorante pode causar câncer de mama, que sutiã que tem uma alça de metal pode causar câncer de mama. Isso é verídico ou isso é falácia? O que a ciência diz sobre isso? Tem muito, né, tititi sobre várias coisas, porque as pessoas às vezes querem justificar o fato, mas eu usei muito tempo sutiã assim, mas eu passava aquele desodorante que era Rolon e aí a axila ficava XYZ. Na verdade, não tem nenhum estudo, a gente não tem estudos, né, que comprovam, né, isso, e são coisas que a gente vem usando, né, independente, não foi um desodorante, por exemplo, e sutiã não é uma coisa de 10, 5 anos para cá. Desde quando existiu? Exato, então sempre existiu, né, o sutiã, o desodorante, cada pessoa usa, um usa Rolon, o outro usa bastão, o outro usa aerosol. Então, não tem nenhum estudo que acompanhou o paciente só para justificar o aumento do câncer de mama. Então, não tem nada que justifique você parar de usar o sutiã com ar, ou com alcinha de metal, ou de silicone, ou antitranspirante, né? Enfim, de qualquer jeito, não existe, né, essa correlação. Maravilha, Raíssa. Raíssa, qual a mensagem que você deixaria para nossa audiência, para quem está nos assistindo neste momento? Eu acho que a mensagem é a gente não deixar só para o Outubro Rosa, né, para fazer os exames e procurar o médico. Se toquem, se conheçam o seu corpo, né, saibam quando, né, você deve procurar um atendimento médico. Na dúvida, sempre procure, né, vá no posto de saúde ou no seu médico que te acompanha por qualquer motivo. Não deixe, né, passar o tempo dos exames, porque isso é super importante. A gente veio da pandemia, várias pessoas que deixaram de fazer seus exames e aí tiveram diagnósticos de doenças avançadas. Então, sigam esse cronograma,
se preocupem com você, né? Principalmente, acho que o principal recado é esse: cuide de você, faça seus exames, vá no seu médico e se toque. É isso aí, gente. Eu costumo falar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Com certeza. E o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Sim. Então, acho que vale a pena cuidar da saúde. Cuide-se, mas não cuida só no mês de outubro. Exato. Cuide nos 365 dias do ano. Raíssa, muito obrigado por sua participação. Obrigada. Eu tenho certeza que essa conversa, que esse bate-papo vai salvar vidas. Com certeza. Tá bom? Que Obrigado. bom. Obrigada. Com tantos avanços na medicina e novas perspectivas de tratamento, fica claro que o câncer de mama, embora ainda seja uma batalha desafiadora, oferece hoje mais possibilidade de cura e controle do que nunca. A história de Luciana e os tratamentos convencionais aliados às novas terapias nos mostram que há esperança e que o caminho da prevenção e do diagnóstico precoce continua sendo o mais poderoso aliado de todas as mulheres. No entanto, o conhecimento é apenas o primeiro passo. A ação é fundamental. Agende os seus exames, conheça o seu corpo, converse com o seu médico. Não esqueça de fazer o autoexame da mama. Se há algo que a ciência nos ensina é que quanto mais cedo agimos, mais chances temos de vencer. Outubro Rosa é o mês da conscientização, é um chamado à vida. E lembre-se, a saúde é o bem precioso e cuidar dela é um ato de amor por você e pelos que você ama. Obrigado por nos acompanhar hoje e que essa mensagem de prevenção, cuidado e esperança ecoe durante o ano inteiro. Vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.